abastece esses carros? Os carros elétricos, como toda novidade, né? Ele tem aí a procura, a comercialização dele com muita potência, muita força, né? E a aceitação está sendo muito boa, né? Claro que com algumas limitações, até por uma questão, eu costumo dizer, de cultura mesmo, né? Sim. Brasileira e tudo mais. E hoje o que a gente tem de produto aqui no Brasil são carros que vêm de outros países, né? Principalmente da China, né? Então, ainda para nós, assim, por mais que tenha uma aceitação, por mais que sejam carros totalmente tecnológicos e novidades, ainda a gente fica um pouquinho, assim, pensativo como que será o futuro, né? Pois é. Guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, eu ouvi de um senhor recentemente uma comparação. Ele falou assim, eu estou assim, eu não sei se vou, se não vou, que ele estava pensando em comprar, mas eu passei uma experiência aqui no Brasil, na minha vida, que eu tenho medo de passar de novo, que foi o Proálcool. Não sei se você se lembra do Proálcool, foi um problema seríssimo. Eu acho que a situação não pode nem ser de longe comparada com isso, ou há ainda uma insegurança de quem está procurando ou querendo saber mais sobre carros elétricos. A época do Proálcool ela foi um pouquinho diferente devido às informações, né? Nós não tínhamos informação como tem hoje. Exatamente. Quando nós saímos do carro a gasolina para o carro a álcool foi uma grande novidade, né? Depois o carro flex. Né? O carro elétrico também não é novidade, tá? Ele está vindo pela terceira vez aí. Exatamente. Né? Inclusive... A novidade com essa tecnologia. Sim. Né? Inclusive temos brasileiros pioneiros no carro elétrico num passado um pouco distante. Mas eu acho que o carro elétrico, para esse segmento, como é novidade, ele está sim seguindo, está tendo seu emplacamento, seu volume de vendas. Mas ele ainda é o segundo carro do cliente. Por quê? Porque o carro a combustão, você tem locomoção, você viaja. Nós somos um país continental, né? Nós temos 9 mil quilômetros a mais que a Austrália. Então aqui, os pontos de carregamento, os lugares para você ter um abastecimento ainda precisam de uma grande infraestrutura. Mas nós, como todo bom brasileiro, vamos atrás da novidade e depois a gente vê o que acontece. Depois vai adaptando, né, o mercado. Nós vamos se adaptando, né? Agora, quando a gente fala dos carros que têm a tecnologia elétrica junto com a combustão, né? Porque aquele carro autocarregável, híbrido, né? O híbrido, o plug-in, essa novidade. Esses carros, eles já ganham assim uma grande escala em vendas, né? Porque você economiza no combustível, que hoje é um item caro, né? Sim. Ainda mais aqui no Brasil e tal. Mas você acaba não ficando ali limitado à sua locomoção, à sua viagem e tudo mais, né? Exato. Então, eu acho que tem aí encaixes a serem feitos, mas a tecnologia está aí e eu acho que ela não volta mais, não. Em termos de autonomia, o que esse carro proporciona de autonomia, por exemplo, a partir do momento que a bateria está 100% carregada? Então, né, como carro a combustão, nós aqui no Brasil é muito dividido entre os carros populares, os premiums e tudo mais. Então, quando você vê as versões de entrada, hoje já tem carro aí com autonomia de 250, 300 quilômetros, né, até 400 quilômetros aí, salva aí o que você precisa seguir no manual. E já tem carros aí chegando até 800, 700 quilômetros de autonomia, né, claro que necessitando de um investimento maior. Mas quanto a você poder usá-lo e ter uma autonomia legal, é interessante. Agora, quando essa bateria ela acaba um pouquinho, aí você precisa estar ali pronto, já ligado, onde você vai carregar e tudo mais. E como fazer isso em casa? Eu sei que várias pessoas já estão pensando, a gente tem lido isso aí, inclusive no Brasil, aqui em Juiz de Fora também, pessoas que já estão construindo suas casas, ou que estão construindo apartamentos ou prédios, já estão planejando uma forma de ter ali um carregador, né, ou adaptador para carregar esses carros elétricos, já pensando num futuro. Mas quem não tem, por exemplo, compra um carro elétrico, como é que ele faz para carregar essa bateria e quanto tempo em média dura esse carregamento? Aqui nós já temos várias empresas, inclusive em Juiz de Fora, já com esses produtos. Né? Já com esses produtos. Então, ele vai chegar, vai fazer toda a medição ali. Que eu posso adaptar na minha casa. Você pode adaptar na sua casa, né? É claro que, né, existe toda uma regra, né? Sim, Principalmente sim. das empresas fornecedoras de energia elétrica,
Mas eu costumo dizer, né, do poste para dentro, existe ali todo um trabalho que precisa ser muito bem feito, né? Tem que tomar muito cuidado, até o ouvinte que estiver nos escutando aí saber disso. Procurar uma empresa de confiança, Sim. procurar aparelhos com muita tecnologia. Já tem muita empresa boa fazendo esse trabalho, mas hoje ele pode sim colocar dentro da residência dele, tá? O que a gente alerta sempre os clientes que estão comprando os carros é que verifique as condições ou a política do seu apartamento, do seu condomínio, da sua casa. Por quê? O carro elétrico ele exige uma demanda alta, né, na hora do seu carregamento. E hoje, dependendo do aparelho, existe carregamentos de 2 horas, 2 horas e meia, 5 horas. Aí vai da proporção e até o que o cliente precisa. A pessoa que vai procurar vocês lá na Tema, por exemplo, querendo comprar um carro elétrico, você já tem assim alguma indicação de, olha, procure uma empresa tal, ou a empresa X, ou a empresa Y, que ela vai te dar o suporte para fazer essa adaptação na sua casa? A gente já tem. Vocês já orientam, já tem toda essa orientação. Toda essa orientação, né? Porque é como um carro a combustão. Sim. A gente orienta, procure um posto de qualidade, a gente conhece esse. O carregamento é a mesma coisa. A gente indica assim, até porque vem um comunicado, né? Todo o treinamento que a gente faz sobre os carros, as montadoras deixam isso muito claro, até para o cliente não perder uma garantia. Exatamente. E com relação à manutenção desse carro, como é que... Por exemplo, mecânico, não é qualquer mecânico, não é qualquer oficina, não é qualquer lugar que você vai levar um carro desse se precisar de algum tipo de manutenção. O que é mais comum acontecer, ou ainda não deu para perceber, para mensurar quais são os problemas mais comuns e de que forma eles devem ser resolvidos? Essa é uma pergunta interessante. Problema mais comum: acabou a bateria. Então, esse é o problema mais comum. Mas a gente descarregou a bateria. É como acabar a gasolina, né? Mas só não dá para ir com um galãozinho lá completar. Não dá nem para empurrar, né? Não dá. Não dá nem para empurrar, porque acabou a bateria, ele para. Não dá para empurrar. Hoje, as nossas assistências técnicas, né, tudo, antes de você começar a comercializar o carro, você tem que ter toda uma preparação, uma montagem, uma infraestrutura homologada pela montadora. Senão você não pode nem comercializar esse carro, né? Você pega um carro a combustão hoje, falando um pouquinho da assistência, um carro a combustão hoje ele chega a ter mais de 4.600 itens, né? Isso. Um carro elétrico reduz a 1/3 disso. É mesmo? 1/3 disso. Então, hoje os nossos colaboradores lá especializados... É justamente ali. A parte de suspensão, a parte estética do carro, ela continua, né? Porque o carro precisa de amortecedor. Lógico, isso é normal, ainda né? mais aqui. Mas a parte, vamos dizer assim, mecânica do negócio, ela é bem mais simples, né? Porém, simples no sentido de você verificar, achar o problema. Sim. Mas passa a ser um pouquinho complicada numa reposição de peça e tudo mais. Pois né? Ainda mais porque nosso país, importa-se tudo. Né? Tudo é importado. Tudo é importado. E as montadoras, elas determinaram certos volumes de venda e quando chega no Brasil, graças a Deus, esse país que eu amo aqui, tudo triplica. Então aí acaba faltando um pouco de peça, né? Tudo mais. Mas está sendo tranquilo. Até o preço do carro, né, poderia ser mais baixo se não tivéssemos tantos impostos, né? Com certeza. Isso é uma das nossas discussões. Eu estou nesse mercado há quase 25 anos. E o imposto, a gente, ao invés de ver aí uma movimentação para reduzir o imposto do carro a combustão, que ainda tem uma vida muito longa, a gente está vendo aí uma movimentação para aumentar o imposto do carro elétrico. Então, mas não está na nossa mão. Pois é lamentável isso, né? Se é para incentivar, né, tem que pensar em infraestrutura e preparar o país para esse futuro, né, da energia, considerada energia limpa. Uma outra questão que eu gostaria de te perguntar, o Robson, aproveitando a sua participação, eu vendi meu carro e tenho andado de aplicativo durante um tempo, tá? Estou esperando o que vai acontecer no mercado de automóveis para comprar de novo. Mas eu tenho reparado e tenho percebido que muitos motoristas de aplicativos têm comentado sobre eu tenho interesse em comprar um carro elétrico porque para mim vai ser muito mais interessante. O que você, com essa experiência, com esse know-how que você tem de tantos anos trabalhando no mercado, tem a dizer para essa pessoa que principalmente depende do carro para trabalhar
e pensa no carro elétrico como fonte de economia para ele? Essa pessoa, esse profissional que trabalha com carro, vamos dizer assim, em alto giro, né? O tempo inteiro, ele precisa fazer um estudo, né? É interessante, por quê? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é economia. Economia. Sim, economia. Mas culturalmente, como é que eu vou ter essa economia? Então, hoje, um motorista de aplicativo que ele roda aí seus 500, 600 quilômetros por dia, né? Ele para num posto de abastecimento e em 5 minutos está com um tanque completo. Isso. Se ele não tiver uma logística muito bem preparada, a hora que ele precisar do carregamento elétrico, ele vai precisar das suas 2 horas e meia, 3 horas. E aí eu deixo aqui a minha contribuição. Prepare-se para que o seu dia de trabalho não dependa deste carregamento. Entendo. Porque isso faz toda a diferença. E esse profissional, ele vive ali das horas trabalhadas. Exatamente, né? Ele precisa disso, né? Então, se a gente pode contribuir um pouquinho, eu acho que é muito interessante. E se esse profissional puder seguir para o carro híbrido ele vai ter uma economia interessante sem colocar em risco o trabalho dele. Pois é, então você que está pensando em comprar um carro elétrico ou quer saber informações, Robson, eu, por exemplo, eu posso ir lá na Tema, eu estou querendo saber informações, eu quero, igual esse nosso papo aqui, como nós fizemos aqui, vocês têm esse serviço lá, vocês atendem dessa forma? Atendemos dessa forma, temos esse serviço. Hoje o Grupo Tema possui 3 marcas em Juiz de Fora. O Grupo Tema é tradicionalíssimo, né? Nós estamos aí há 30 anos. Confiabilidade 1000, né? E a gente tem todo esse trabalho, a gente tem toda essa assistência, temos profissionais lá prontos para tirar qualquer dúvida, indicar para os nossos clientes o melhor carro a ele adquirir. Eu costumo falar para os meus vendedores que faça-se o seu amigo, porque é ele que vai tirar todas as dúvidas com você. Então a gente está lá pronto para atender nossos clientes aí. Ótimo. Robson Spaluto, gerente da Tema Veículos. Você quer acrescentar algo, Robson, que nós não tenhamos falado aqui, que você acha importante ressaltar sobre o carro elétrico? Eu acho que as perguntas foram bem direcionadas, né? O carro elétrico está aí e eu acho que agora é só a gente esperar novidades. Exatamente. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade em vir aqui nos atender. Sucesso para vocês lá. Agradeço a todos aí, um forte abraço. Qualquer hora eu vou passar lá para conhecer um, porque eu ainda não andei num carro elétrico. Eu vou passar lá para conhecer de perto. Por favor, quero que conheça sim. Com certeza. Um forte abraço para você. Muito obrigado. Obrigado. Transamérica 927. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.